a gente vai falar sobre as principais transferências da janela de transferências do Brasileirão. Então vem comigo. Primeiro vamos falar sobre o Corinthians. O Corinthians, ele tava flertando com o Borré, mas daí veio um outro time e contratou o Borré e depois a gente vai falar sobre isso. O Corinthians estava quase oficializando a contratação do Gabigol, que estava quase fechado, já queria, e já estavam até negociando o salário. Depois veio o Lucas Carvalho, que é um português, um volante, que é muito bom, inclusive, já participou sobre a seleção portuguesa, mas também outro time brasileiro queria ele. Depois agora a gente vai falar sobre o Bahia City, que agora é do Grupo City. A principal contratação do Bahia foi o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que é um meia muito habilidoso, assim, mesmo com a sua idade ainda tem que ter seu respeito. Também contratou o jogador Jean Lucas e o Caio Alexandre e o Iago. Agora vamos para o São Paulo. O São Paulo que teve muitas transferências avassaladoras. Por exemplo, contratou o Ferreirinha, um ponta muito habilidoso, muito rápido, consegue ir pelas pontas. E também é que eu me impressionei, porque eu não sabia dessa transferência, que foi a do volante Luiz Gustavo, brasileiro, volante que estava jogando lá no Al Nassr, estava jogando com o Cristiano Ronaldo. E depois agora a gente vai pro Inter. O Inter que fez uma janela de transferência também muito boa, que nem a do São Paulo, que contratou o Robert Renan, Lucas Alário, um atacante, o Robert Renan é um zagueiro, e contratou também o Johan, que o nome era para ser inspirado no Johan Cruyff, só que escreveram errado, e o atacante Borré, que o Corinthians também queria contratar, mas aí o Inter passou na frente. Agora vamos para o Flamengo. O Flamengo, ele contratou o De La Cruz, um meia muito habilidoso, e tá querendo o Evander por 30 milhões de dólares. Aí tu me pergunta, por que dólares? Por que dólares? Porque o Evander, ele tá lá no time dos Estados Unidos. Só que eu não entendo onde que o Flamengo vai enfiar tanto meio campo, porque para titular, e se o Evander vier pro Flamengo, o Flamengo teria De La Cruz, Arrascaeta e o Evander. O Evander que é um meia que chuta muito bem de fora da área. Só que se ele for contratar o Evander, só vai contratar o Evander quando o De La Cruz e o Arrascaeta forem para a seleção. Mas em si foi uma boa contratação. Vamos pro Grêmio, que fez uma janela de transferência um pouquinho mais fechada, mais séria. E contratou o Soteldo, que estava no Santos. É um atacante muito rápido, né? Eu acho que não é para substituir o Soares, não é. O volante Dodi, um bom reforço, que estava no Santos. E acho que para mim a principal transferência que o Grêmio contratou foi o Agustín Marchinho, um goleiro que estava no Celta de Vigo, acho que é argentino, se eu não me engano. E agora vamos para Folha 2, que o Vasco, ele contratou o lateral Roberto Rojas, que estava no River Plate. Eu tenho uma curiosidade, que o Rojas, ele foi um vilão e um herói ao mesmo tempo, porque na Libertadores, quando ele estava jogando pelo River Plate, ele marcou o gol contra o Inter, que estava fazendo o River Plate ir para os pênaltis. Aí, foi para os pênaltis e tal. O que o Rojas fez nos pênaltis? Errou o pênalti que estava decidindo o jogo. E aí, como a gente já sabe a história, o Inter passou com o gol do Rocher. O Gabriel Peck foi para o Los Angeles Galaxy. Eu acho que o Flamengo, desculpe, torcedores do Vasco. O Vasco, ele vai ter que contratar alguém pro Peck, porque no final da temporada o Peck tava assim, no começo, depois voou, porque no final da temporada ajudou o Vasco a não ser rebaixado e foi um dos destaques. Agora, a gente vai ter que ir pros técnicos, né? Porque a gente vai pro Juventude. O Juventude, ele perdeu o Carpini, que era um ótimo técnico, inclusive levou o Água Santa pra final no jogo de ida. Conseguiu ganhar do poderoso Palmeiras de Abel Ferreira, né?
Mas aí, quando sai Carpini, entra outro técnico bom, pra mim é bom, que é o Roger Machado, que é o que fez passagens pelo Grêmio e agora pelo Juventude, né? Vamos para o Galo. O Galo queria contratar o Bernard, que estava em reuniões, mas a diretoria do Galo disse que não tem nenhuma pressa para contratar o Bernard. E acho que a principal transferência dessa temporada, dessa janela, é o Scarpa, porque o Scarpa, tinha time, o Flamengo estava interessado no Scarpa, que eu acho que não seria um bom, né, porque estava no Palmeiras, foi pro Nottingham Forest, agora foi pro Olympiacos, pro empréstimo, e aí, do nada, ir pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo se encheria de meio campos, e se ainda contratasse o Scarpa, se o Flamengo contratasse o Scarpa, ele não precisaria contratar o Evander, né? E o Scarpa, que pela passagem aqui no Brasil, jogou pelo Fluminense e também pelo Palmeiras, que foi destaque e levou ele até lá o Nottingham Forest, né? E agora vamos para os técnicos. Como eu disse agora, o São Paulo contratou o Carpini. Por que o São Paulo contratou o Carpini? Se tinha o Dorival Júnior. Dorival Júnior foi o primeiro técnico a fazer o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil. Por que tu me diz isso? Porque o Dorival Júnior foi para a seleção brasileira. Então, por quê? Porque o Diniz foi demitido da seleção. E também vamos para a principal saída, que foi a do Beraldo, do São Paulo, para o PSG. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E obrigado.